Esse aqui que tá na sua frente agora é o meu shonen atual favorito. Gokurakugai, que muito provavelmente você não conhece, mas muito provavelmente você já viu alguma arte, como essas artes aqui que estão passando pela sua tela agora. Cara, esse mangá é algo, definitivamente é algo. O principal charme dele, como todo mundo já deve ter reparado, é a arte, cara. O traço disso aqui, desde o volume 1, já é absurdo. Então eu vou mostrar aqui só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, cara. Só pra vocês terem uma noção do nível que é esse negócio. E ele não é só uma arte bonita, porque, tipo, não basta a arte ser bonita, convenhamos. Ser uma arte de altíssima qualidade, uma arte super realista, porque isso não faz um mangá. Uma coisa que o Yuto Sano tem, e não todos os mangakas têm, é charme na hora de desenhar. Ele consegue dar personalidade para literalmente qualquer traço que ele faz. E isso, pra mim, é o que faz Gokurakugai se destacar entre os outros. Ele é um mangá com muita personalidade, e isso é perfeito. Caso você não conheça, eu vou te apresentar a história dessa obra que eu tenho tanto carinho. Ai, cara, é linda, de verdade. Dá uma chance se você não conhece. Em Gokurakugai a gente acompanha a história do Alma e da Tao, que são dois resolvedores de problemas que ficam nesse bairro chamado de Gokurakugai, né? Um distrito, uma região conhecido como o Distrito do Paraíso. Os dois têm basicamente essa agência de resolvedores de problema, onde você pode ligar para eles resolvem um problema para você por uma taxa, porém eles, na verdade, têm um outro emprego, um pouquinho mais elaborado. Eles são oficialmente caçadores de magas. O que é um maga nessa história? Cara, maga é basicamente um tipo de monstro, vamos resumir assim para não elaborar tanto, né? Mas assim como em vários, né, animes de fantasia, mangá de fantasia, a gente tem diversos tipos de monstro, aqui a gente tem um que são os magas. Podem ter várias aparências diferentes, né? Deixa eu achar aqui algum, por exemplo, para elaborar para vocês. Ó, tipo esse cara aqui que o Alma tá enfrentando é um maga, cara. Esse aqui é um maga irracional, porém, raramente podem surgir magas com aparência humanoide, que tem a capacidade de pensar e de agir como uma pessoa, de certa forma. Esses magas, mais especificamente, costumam vir sobre o controle desse cara aqui, o Yomi, que é o líder de um grupo de magas sencientes, magas humanoides, que ele chama de A Família. E cada um dos membros da família são magas humanoides, que tem poderes, né? O sistema de poder de Gokurakugai ele é totalmente baseado nisso, né? Nos magas e no sangue deles que carrega alguma característica específica que dá a eles um poder. O poder dos membros da família é baseado na forma como eles morreram antes de se transformarem em magas, inevitavelmente. Aqui, por exemplo, nesses últimos volumes, a gente tem 3 magas humanoides para eu explicar mais ou menos o que eu tô falando. A gente tem o Yoro, a Utsuro e o Shizuka. O Yoro é o maga do enforcamento, porque ele morreu enforcado. A Utsuro é a maga da hemorragia, porque ela morreu de hemorragia. E o Shizuka é o maga do esmagamento, porque ele morreu esmagado, entende? E aí você pensa, pô, bagulho básico, né? Sim, de certa forma, sim. Só que esse é o charme. Eles adaptam essa característica da morte como um poder para eles. Então, por exemplo, o Yoro, ele consegue causar enforcamentos à distância. Ele simplesmente faz tipo o Darth Vader, né? Tem um poder semelhante à força, vamos dizer assim. A Utsuro, como ela morreu de hemorragia, ela tem as habilidades de controlar o sangue, tipo a Power de Chainsaw Man, por exemplo. E o Shizuka, como ele morreu esmagado, ele tem essa capacidade de causar esmagamentos mesmo sem ter algo para esmagar a pessoa. É quase como um poder de gravidade, digamos assim. A gente tem, por exemplo, a arma da Tao, que as balas são feitas com o sangue do Alma. A gente tem a espada da Nei, que é imbuída com sangue de maga também. E por que eu falei especificamente o sangue do Alma? Porque o Alma é um meio maga. Ele é metade humano, metade maga, e isso dá a ele algumas habilidades específicas. Ele é basicamente um maga senciente, porém que tem o lado da bondade humana. Ele não é alguém que morreu e se transformou em um maga, então ele age sobre o comando do Yomi. Não, ele tem realmente toda essa consciência, todo esse controle sobre essas suas habilidades, e com isso ele luta
do lado da Saragi para enfrentar os outros magas e proteger a população. E bom, para enfrentar esses magas da família, é aí que entra o grupo que o Alma e a Tal, junto da Ney e vários outros personagens, fazem parte. A Saragi, também conhecido como LAR ou a Associação Anti-Maga, é um grupo de pessoas que tem habilidades muito boas de combate e que usam ferramentas feitas com sangue de maga para caçar outros magas e proteger a população. E nesse lugar a gente tem um personagem mais carismático que o outro, de verdade. O Alma, pra mim, é um dos melhores protagonistas de shonen atual. Ele é muito carismático, ele é muito engraçado. E ele tem uma vibe muito única. A Tal, ela é também uma vibe totalmente dela, totalmente própria, muito diferenciada, além, é claro, de ter um estilo de milhões, convenhamos. Simplesmente a maioral, cara. Todo quadro que ela aparece é absurdo. E engraçado que ao começar a falar da Tal, eu me sinto o próprio Tatsuomi, cara. Pelo amor de Deus. Se você já leu, você sabe quem é o Tatsuomi. Pelo amor de Deus. Tatsuomi, no caso, que eu preciso de uma capa dele, inclusive, ele é chamado de dinheirista, que ele é um cara que meio que lida com informações e sempre cobra pelas informações, só que ele cobra mais barato pra mulher e mais barato ainda pra Tal. Inclusive, no volume 6 tem uma review dele de todas as mulheres da Saragi. Incrível. Aqui, o charme das damas da Saragi. Esse é o Tatsuomi. Ele tem 27 anos, ele parece aquele cara, aquele VTuber daquele concerto lá que todo mundo começou a gritar na hora que apareceu o olho dele. Meu Deus do céu. Mas aqui ele faz uma review super elaborada de todas as mulheres do Saragi. E depois ele faz uma review de todos os homens também, porque o meu mano aqui é imparcial, né? Totalmente. Deixa eu achar a review dele aqui. Vocês vão ver o quão imparcial esse cara é. Olha isso, cara. Tava procurando a review dele, mas achei essa bela arte aqui. Coisa linda demais. Se esse mangá fosse colorido, ele era um 10 de 10 pra mim. Aqui achei a bela review super elaborada dele sobre os homens da Saragi. É um homem imparcial, o que eu posso dizer? Totalmente imparcial, cara. Como dá pra ver, né? O nível de imparcialidade que o cara tem, pelo amor de Deus. Tem de tudo, cara. Tem homem cachorro, tem velho foda, pelo amor de Deus. Tem menina com espada, tem de tudo, cara. Coisa linda, coisa maravilhosa. Olha isso, cara. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Que coisa linda. Fala que ele parece aquele cara, mano. Pelo amor de Deus, ele é igualzinho, como pode. Uma coisa que muito mangá faz, muito mangá shonen especificamente faz, é a questão de ter um protagonista que tem as características do vilão, que ele é meio híbrido. Aqui a gente tem isso também. O Alma, que é o protagonista principal, ele é um meio maga. Ele é metade humano, metade maga, e com isso ele consegue utilizar as habilidades de um maga, né? Ele tem a estaca kármica, que é uma coisa que ele deixa no peito dele, e com a Tal do lado dele, né? Depois mais pra frente ele consegue melhorar essas habilidades, mas de começo a Tal libera que ele puxa essa estaca kármica, e quando ele puxa ele sofre essa transformação e assume o estado maga dele. Só que daí é um estado totalmente controlado, né? Ele não fica como um maga hostil e bruto. Ele consegue controlar completamente graças ao lado humano dele. Inclusive eles usam o próprio sangue do Alma para poder fazer as ferramentas e armas. Essas balas, por exemplo, são todas feitas com o sangue dele. Então ele acaba tendo uma função na história, além de ser simplesmente aquele protagonista que é híbrido, aquele protagonista que é meio tal coisa, meio tal outra coisa. Ele tem uma função dentro da organização, como sendo o principal fornecedor, digamos assim, de armas para eles, mesmo que de maneira quase que indireta, né? Afinal, é o cachorrão que produz as armas, mas enfim, a matéria-prima é ele. É isso que eu quero dizer. A logo da Saragi também é um negócio lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Eu tatuaria isso aqui se eu fosse fazer alguma tatuagem um dia. Não tem nenhuma, mas se eu fosse fazer alguma, muito provavelmente seria o logo da Saragi, que é um negócio incrível. Meu principal argumento pra você vir a conhecer Gokurakugai, além do traço, além da personalidade dos personagens, que é um negócio realmente absurdo, é simplesmente que é uma história curta, é uma história fácil de começar. Esse aqui, por exemplo, é o último volume, ele chegou pra mim no dia anterior ao dia que eu estou gravando esse vídeo. Não sei que dia que eu vou soltar, né? Provavelmente vai ser uma semana e pouco depois. Mas enfim. Esse volume vai até o capítulo 32, cara. Até o capítulo 32. Então você já tem essa noção de que
é uma história curta, é uma história que lança uma vez por mês, então é fácil de se atualizar. Não é um negócio que você tem que ler 1 milhão de capítulos. Pô, se eu te recomendar ler One Piece, tu tem que ler, sei lá, mais de 1000 capítulos. Eu nem sei em que pé que tá, porque eu não leio. Se eu for te recomendar ler, por exemplo, um dos maiores atualmente, um dos mais fodásticos que tem, que é Frieren. Se tu for pegar o último volume de Frieren, vai até o quê? Até o capítulo 147, 147 é coisa, hein, cara? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O último volume disso aqui vai até o 32, é muito mais fácil de tu começar e é um mundo que tem muito potencial para se desenvolver. Fica aqui a minha recomendação para você, se você quer algum shonen diferenciado, algum shonen que tenha um charme a mais que a maioria não tem atualmente, Gokurakugai pode ser a sua opção. Eu mesmo comecei a ver ele por falta de shonen novo, assim, que realmente me empolgava. Black Clover, que era o que eu mais estava lendo, tava ali chegando no final, agora já até acabou, inclusive. Então, Gokurakugai veio meio que para preencher esse buraco de shonen foda, que me deixava hypado, e ele faz isso muito bem. Se você já conhecia essa história, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre. Se você não conhecia, dá uma chance, depois volta aqui e me fala o que você achou. Novamente, cara, não é uma história super absurda, super elaborada, nossa, nível Vagabond, não é. Mas é uma história boa, com personagens muito cativantes, muito legais, muito carismáticos, que vale a pena a tua leitura. Principalmente porque tu acha isso aqui a preço de banana hoje em dia. Tem muita promoção nesses volumes, tirando os 6 que acabou de lançar. De resto, você encontra coisa numa promoção muito absurda. Esses dias mesmo, os 5 primeiros volumes estavam saindo a tipo R$15 cada um. É muito fácil de encontrar nessa faixa de preço. Então, vai lá. Vai que tu acha alguma coisa interessante. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Novamente, vai dar uma chance. Vale super a pena. Muito obrigado. E até mais.